Com licença, Dom Landeone. Pois não. Ele tá chegando. Diga para os rapazes se prepararem. Não quero ninguém atrasado. Não se esqueçam dos mantimentos. E o mais importante, quero todos com caneta preta, transparente. Pode vir, Enem. Estamos prontos. Hora do Enem no ar, falando de língua portuguesa. E aí, perdeu algum episódio? É só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal, hein? E para fazer aquela revisão sinistra, eu conto com ela, professora Vanessa Reis. Tudo bem? Andy, tudo bem, e você? Tudo bem. A primeira questão é sobre pontuação. E aí, professora, pontuação é super importante não só para a língua portuguesa, mas serve para todas as questões, né, professora? Sim, a vírgula faz muita diferença, o ponto faz muita diferença, ponto de interrogação também. A gente tem aí uns probleminhas, às vezes, nas redes sociais, que as pessoas esquecem alguns pontos, algumas vírgulas e causam vários problemas, muitos estragos. Perfeito. Bom, em que momento da vida escolar a gente vê tudo isso? Então, a partir do momento em que o aluno ele começa a ser alfabetizado e a ter contato com textos, ele já vai começando a ver as pontuações. É claro que regras, essas coisas, ele só vai ver lá no ensino fundamental 2 do segundo segmento, mas a pontuação de vírgula, ponto, ele vai vendo ao longo da sua formação. Quando ele aprende parágrafo, ele tem que saber que ele termina o parágrafo com um ponto. A frase, a mesma coisa. Isso aí ao longo da vida escolar. No ensino médio, o ideal é que ele já tenha a pontuação na ponta da língua. É isso aí, perfeito. Bom, você falou de regrinhas. Quais são as mais importantes, assim? Acho que, não as mais importantes, mas que o Enem cobra mais. Então, o Enem, quando vai tocar na questão da pontuação, ele contextualiza. Então, você teria que ter um conhecimento sobre as mais variadas pontuações e os seus usos para poder, de alguma forma, entender a questão e o seu contexto. A questão que a gente vai ver trabalha exatamente isso, a questão da pontuação em um contexto. Mas, por exemplo, o aluno que faz o Enem, ele precisa fazer redação. Então, se ele pecar nas regras de pontuação, a redação dele vai sofrer alguns deslizes. Eu queria te mostrar um probleminha, às vezes, que tem com pontuação de vírgula. Você me ajuda? Com certeza, Então, sim, vamos bora. no quadro? Eu tenho essa frase aqui. Eu queria que você colocasse a vírgula no lugar correto, por favor. Correto? Isso, de Ai, você me acordo complica, com a vamos lá. regra. Vamos lá. Vamos ver. Tipo de oração que você vai transformar aí, tem que dividir em duas, tá? Tem que dividir em duas orações. Isso, aí Beleza. você vai separar ela com vírgula. Vírgula é complicado. Vamos lá. Lê, primeiro lê. Se o homem soubesse o valor que tem... Vou botar aqui, ó. Que tem, a mulher andaria à sua procura. Não gosto muito do resultado, não, mas... Isso aí. Aí você transforma ele em duas orações, tá? Sim. Então, se o homem soubesse o valor que tem, quem é que tem esse valor? O homem. O homem. Então, ele tem um valor. E aí, se ele soubesse isso, o que aconteceria? A mulher andaria à sua procura. Então, ela Certo. faria de tudo. Só que eu acho, dá licença, que a sua pontuação está incorreta, porque, na verdade, a pontuação vem depois de mulher. É isso Porque aí. se o homem soubesse o valor que tem, a mulher Perfeito. andaria à sua procura. Porque aí, nesse caso, quem é que o homem soubesse o valor que tem, a mulher? Quem é que tem valor? A mulher. A mulher. Então, eu boto a vírgula ali. É isso Porque aí. é a mulher que tem o valor. E faz toda a diferença, né, Faz professor? toda a diferença. Porque aqui você valorizaria O homem. esse sujeito. E aqui você valorizaria esse. Perfeito. E aí, viu? Faz toda a diferença. Faz. Se você faz algo do tipo, não, está tudo sob controle. E aí, depois desse não, você coloca uma vírgula, porque você tem um advérbio de negação aí no início. E aí você fala, ok, não tem tudo sob controle. E aí mudou tudo, porque tá tudo desandado e aí não tem mais Completamente controle de nada. Perfeito. Bom, você falou da questão, então
Partiu questão? Partiu questão. Vamos Bora lá. lá, tá aí na tela já. Ó. Só pra galera se localizar, professora. Isso. Questão 44 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Vamos lá, vamos à leitura. O homem disse: está a chover? E depois: quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida? Sim, há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha? Estou com meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo, 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim, a quarentena. Não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um incêndio e, nesse momento, percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram? Sim. Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Toda a gente está cega. Toda a gente? A cidade toda, o país. Esse é um trecho do Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro, uma obra, um romance de José Saramago. E aí a gente vai ao enunciado. A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação. E aí a gente tem as opções. Letra A. Revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. Quando o aluno tem contato com determinados gêneros, o romance é um dos mais comuns. Porque o romance não quer dizer que é uma história de amor. Quer dizer que é uma obra que tem personagens, um enredo, uma trama mais enlaçada. Isso é um romance. É o primeiro contato que a gente tem com o livro, porque são narrativas. E aí, com o contato que a gente tem com as narrativas, um romance, ele leva na sua construção as pontuações convencionais de acordo com a norma culta. Então, dizer que existe uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação e a produção do gênero romance, e não especificamente de um livro, a gente já elimina. Porque o gênero romance precisa, né, compatibilidade com isso. Então, a gente elimina essa letra A. Uma outra que também dá para eliminar é a letra D, porque representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica. Todas as obras canônicas, isso é, aquelas obras que de alguma forma fazem parte de uma academia, são conceituadas, né, levam um certo peso de reconhecimento, elas precisam estar ligadas à norma culta. E aí, você dizer que representa a recessão às regras do sistema de pontuação canônica, não existe esse sistema de pontuação canônica que tenha exceção de pontuação, sabe? Se é canônico, a gente segue uma regra. Não existe exceção. Não existe essa exceção que, numa obra tal... Não, cada obra tem uma especificidade, mas não existe uma exceção de uma regra geral. Então, essa a gente elimina. E aí, quando a gente lê esse trechinho do Ensaio sobre a Cegueira, a gente tem a voz do narrador em 2 momentos. No início, o homem disse, e depois, né, ele diz, e depois. A gente não tem mais nenhuma construção ali do próprio narrador, a gente não conhece esse narrador, o trecho não fala, o enunciado não fala. Então, a letra E, que ele diz que colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado, não caberia nessa questão, porque a gente não conhece esse narrador. Então, tá ali, a gente já pode eliminar. Então, a gente eliminou a letra A, eliminamos a letra D e eliminamos a letra E. A gente ficou com provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança. E a letra C singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. E aí, agora eu ia ficar maluco. Aí, dá uma olhadinha ali, depois o homem disse, está a chover, e depois, quem é você? Como é que você lê essa frase? Lê pra mim. Quem é você? Você já fez a pergunta, não fez? Sim. Então, ali você tem algumas palavras que já te mostram... Induzem, Isso, que já te induzem até uma interrogativa. E quando você começa a ler, o seu próprio ambiente de leitura, a prática de leitura te faz colocar as pontuações no lugar certo. Então,
provocar uma leitura equivocada das frases interrogativas talvez não seja tão, né? Eu li uma frase interrogativa e coloquei a pontuação automaticamente. Então, eu acho que não é tanto. E aí ela diz que I prejudica a verossimilhança. Você sabe o que é verossimilhança? Semelhança com a realidade. Isso, a grosso modo é isso mesmo. A gente não vai ficar entrando aqui na filosofia, mas a grosso modo é isso mesmo. Seria uma certa semelhança com a realidade. Esse trecho aí que a gente leu, a gente percebe que as pessoas estão cegas. A cidade cegou, o país cegou. Tudo bem que não parece uma coisa assim, né? Muito plausível. Mas imagina que a gente tem uma epidemia e aí dessa epidemia gere essa problemática que as pessoas ficam cegas. Sim. Não nos parece algo tão absurdo assim. Todo mundo cegou. Por quê? Teve algum problema, alguma epidemia? A primeira coisa que você pensa é isso. Sim. Diferente se fosse o Kafka, sabe, na Metamorfose, quando ele diz que o Gregor Samsa acordou metamorfoseado num grande inseto. Quem acorda metamorfoseado num grande inseto? É muito menos Aí falha a verossimilhança. Nesse aí não falha tanto, né? É só um ambiente diferente, mas caótico. Então a gente pode deixar essa daí em stand-by. Vamos ver a próxima, letra C. Singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. Um texto que tenha toda a sua pontuação, de alguma forma, transgredida e que tem um monte de vírgula e você não encontra nenhum ponto, esse texto tá caótico, não tá? E aí o próprio romance diz que toda a gente cegou, a cidade toda, o país, as pessoas em quarentena, os guardas sumiram, tem gente junto, um grupo separado. Tá um bolo, tá caótico, não tá? Então, algumas obras contemporâneas, e essa está incluída nisso, elas acabam de alguma forma retratando na sua forma o conteúdo da própria obra. Se ele diz que esse ambiente, de alguma forma, está totalmente devastado e caótico, como é que eu faço isso na forma? Eu transgredo alguma coisa. E o Saramago transgrediu a sua pontuação. Então, é uma singularidade do estilo do autor, e as obras dele têm muito essa característica que representa esse ambiente que está caótico. Só então para reforçar o gabarito opção C. Singulariza o estilo do autor e auxilia na representação desse ambiente caótico. Saramago é um autor fundamental para a literatura de língua portuguesa, tá certo? Tá E aí, certo. professora, conta um pouco dele pra gente. O Saramago é um autor, como você disse, muito importante para a literatura, né, de língua portuguesa e para a literatura geral, porque de alguma forma ele traz para a literatura todo o ambiente das suas próprias obras. Ele foi um autor muito criticado, porque ele faz, né, críticas muito fortes a algumas instituições, mas ele também foi um autor que ganhou o Nobel. E ele morreu em 2010, e a obra dele é uma obra muito importante, cobrada em muitos vestibulares do Brasil, inclusive, como leitura obrigatória, e é uma obra muito rica, porque ele trabalha muito com a língua, com a criação dos seus personagens. E ele é muito rico, né? Ele traz essa literatura portuguesa de uma forma diferenciada. E o Ensaio sobre a Cegueira é um romance espetacular. O papo da vez, interpretação de texto, professora. Vamos lá, aquela pergunta clássica. Como treinar interpretação de texto? Pergunta difícil, resposta complicada. Tô brincando. Na verdade, é uma das coisas mais tranquilas em se estudar na língua portuguesa. Porque adivinha, para treinar a interpretação basta você ler. Ler. É isso. A leitura acaba, de alguma forma, nos treinando para interpretar. Se você lê mais, você entende mais. Se você entende mais, a sua vida fica melhor. A questão que a gente vai ver agora diz muito, assim, pede muita interpretação, porque a gente vai ver uma charge. Vamos lá, Vamos dar uma olhadinha. Questão 125 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Quando o aluno é escolarizado, letrado, ele automaticamente lê as palavras, o que está escrito. Né? E aí isso causa, às vezes, alguns erros de interpretação.
Porque já que a gente está lidando com um gênero que traz linguagem verbal e não verbal, a gente precisa olhar como um todo. Sim. Então, olhar a imagem, a gente tem 2 crianças, aparentemente 2 meninas, e uma balança. Aquele negócio ali que é o terror do gordinho. A balança. A balança. E aí, é sempre bom a gente começar a ler a fala que vem mais acima. Ela é sempre a primeira a ser lida, tá? Então, cuidado, não pise nisso. Por quê? Minha mãe pisa aí e começa a chorar. E aí a gente já tem toda uma contextualização do que acontece nessa charge. Sim, já entende ali, né? Aí princípio. dá até aquele humorzinho, né? Ah, é verdade, eu entendo. E aí vamos para a questão. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais. A insatisfação das pessoas com o peso. No entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando? Letra A, estimula a adesão à dieta. Letra B, aumenta conforme a idade. Letra C, expressa a inatividade da pessoa. Letra D, provoca modificações na aparência. Ou letra E, acomete o funcionamento metabólico. Todas essas opções podem causar dúvida. A palavra-chave é qual ali? O orgânico, ponto de vista orgânico? Isso, a palavra-chave ali é o ponto de vista orgânico e um problema à saúde. Beleza. Então, se é um problema à saúde, né? Do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando? Estimula a adesão à dieta. O estímulo à adesão à dieta poderia ser visto como até um estímulo a problema de saúde, dependendo da dieta que você faz. Sim. Só que não é do ponto de vista orgânico. Não é do ponto de vista do corpo, né? E da nossa própria constituição de saúde. Não é isso. Então, a gente elimina A. Vamos a B. Aumenta conforme a idade. Nem sempre. Num conhecimento que você tem de mundo, você sabe que o peso corporal ele pode aumentar ou diminuir dependendo de N fatores. Então, não é conforme a idade. Expressa a inatividade da pessoa. Existem pessoas que têm aumento de peso e ainda assim Praticam alguma atividade física. Porque o ganho de peso é outra coisa. Então, não é o motivo. E também não se torna um problema de saúde o ganho de peso. Provoca modificações na aparência. Isso poderia causar um pouco de dúvida, né? Porque, assim, se você se preocupa com a sua aparência e parece que o seu corpo está sofrendo... Sim. Só que as modificações na aparência não é um problema de saúde. E não está ligado ao ganho de peso. Se uma pessoa tem algum tipo de doença que diminui o seu peso e que provoca modificações na aparência, então, né? A letra E está ali, acomete o funcionamento metabólico. A palavra metabólico, de alguma forma, está ligado ao orgânico e a problema de saúde. Sim. Metabólico, metabolismo do corpo. E se ele acomete o funcionamento do próprio corpo, isso é um problema à saúde. Perfeito. Ele é tudo pela língua portuguesa, né? Você foi identificando as palavras. As palavras e dá. O gabarito dessa questão é a letra E, acomete o funcionamento metabólico. Sim. Só que tem algumas questõezinhas que tangem essa questão 125. A gente precisa entender que esse tipo de questão é uma questão de interpretação de texto e não um texto de compreensão de texto. Existe uma diferença entre os dois. Explica pra gente. Vamos lá. Quando você tem um texto e você é alfabetizado, você lê aquele texto, certo? Quando você compreende o que está escrito no texto, você ali tem uma compreensão daquele texto. Você vê, você consegue entender o que está escrito e só. Isso, exatamente. Quem fez o que está falando, etc, etc. Você compreende o texto. Para você interpretar um texto, você precisa de conhecimento de mundo. Então, eu costumo dizer que para interpretar um texto, 50% está no texto e 50% está com você. Olha aí. Se falhar um dos dois,
a interpretação não funciona. Vira somente compreensão, né? Isso. Se você pegar só a parte do É, texto. e você também tem que compreender o texto, porque às vezes a gente lê e não compreende e passa direto. Então, precisa compreender o texto e precisa ter um conhecimento de mundo. Essa questão é uma questão de interpretação. Porque além de você ler o texto, ler o enunciado e as questões, você precisa de um conhecimento de mundo em que o ponto de vista orgânico está ligado ao metabolismo, e aí o ganho de peso é quando isso afeta o metabolismo e se torna um problema à saúde. Ah, tá, entendi. Ainda tem Então, aquela parada de campo semântico, né? Sei lá. Orgânico, metabólico, aí você já pensa numa biologia, ou talvez uma química e tudo mais. Já pode também isso. ajudar, né, professor? Também, com certeza. Esse Você conhecimento. estuda bastante coisa ao longo da sua Sim. formação. Então, quando você chegar lá, você tem uma bagagem muito grande para poder organizar. Perfeito. Então, o gabarito opção é Acomete o funcionamento metabólico. perfeito. A gente viu uma charge. Quais são as principais características desse gênero textual? Então, a charge ela está muito ligada a algum tipo de crítica, né? Então, ou ela vai fazer alguma crítica social, alguma crítica econômica, alguma crítica política. Ela está sempre ligada a uma crítica da nossa sociedade mesmo. Existe uma diferenciação, às vezes, de cartões charge, mas a gente quase não vê mais isso, porque é uma charge, né? É um texto que utiliza a linguagem verbal e não verbal, por vezes apenas não verbal, e que transmite algum tipo de crítica social. E não é só a crítica de um sentido ruim, não. Às vezes é só algo para a gente poder pensar sobre um determinado assunto. Então, na charge você vai encontrar imagem, às vezes texto. E aí você precisa sempre estar ligado nos dois e identificar que tipo de crítica aquele texto está fazendo. Só uma coisa, você chamou a atenção ali de tem que ler das que estão mais acima para baixo. Isso é uma regra da charge ou é regra geral para tudo? Regra de HQ. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, na charge, se tiver diálogo, você lê. Mas a regrinha da HQ, das histórias em quadrinhos, ela é sempre o que tá lá em cima primeiro, que é essa pessoa que tá falando, esse personagem, ou enfim. E tirem as vírgulas da sala, porque chegou o nosso momento Pop Prof. Vamos falar sobre o mercado de trabalho da língua portuguesa. Ok, vai lá. O porquê Uhum, tem 4 empregos. tem. Quando é que ele descansa? Sei lá, ele não tem descanso. Por que o porquê tem tanto 4 trabalho? empregos? Ele é tipo o pai do Cris, sabe? Sim, tem 2 empregos. Mas no caso dele tem 4. Ele precisa sustentar uma família que é grande. Você já viu família de porquê ser pequeno? Sobra trabalho pro porquê. Ao mesmo tempo que tem muita gente que tem dificuldade de empregar o ponto vírgula, por exemplo. Esse aí só é solicitado quando existe uma lista de tarefas e aí ele precisa cumprir um papel. Ele tinha outros papéis, né, outras funções dentro dessa empresa, mas a vírgula às vezes faz, o ponto faz melhor, entendeu? Não que faça melhor, mas tá mais perto. Já a crase... Não, a crase é aquele tipo de funcionário muito rígido. Ele tem momentos certos e ele depende de muitas pessoas. Você precisa usar a crase em alguns momentos específicos, Sim. de exigência. Então, imagina funcionário engravatado que chega lá no momento que precisa ser usado e aí você não solicita ele. E aí ele é chato. Pra fechar um assunto triste, mas temos que falar. Tudo bem. Beleza. O Trema perdeu o emprego. Infelizmente, o Trema vai ser empregado em outros países. Bom, que tudo dê certo nessa nova jornada dele. Também acho. E essa foi Vanessa Reis aqui no nosso Momento Pop Prof. Para quem quer mandar bem nesse tipo de questão, qual sua dica? Atualidades, você precisa saber. Não dá para ficar alienado do mundo, nem que você tenha aqueles acessos rápidos à notícia quando você quer procurar alguma coisa e de repente aquelas notícias surgem no seu celular. Aquilo dali também traz bastante conhecimento de atualidade.
fica ligado nos noticiários, lê um pouquinho, tá sempre por dentro, porque quando acontece alguma coisa, vem sempre um artista e lança uma chart. Tem sempre. Tem não sempre, jeito. sempre. Bom, e eu tenho uma dica também. Você pode acessar o nosso percurso educativo, Também, aqui da TV isso é Escola. ótimo. É só acessar o endereço em tvescola.org.br/percursos. Professora, muito obrigado mesmo por sua presença. Foi um prazer, Lande. O prazer foi todo nosso. Volte sempre. Obrigada. Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima. Que isso, gente? Eu nem falei nada.